Olá, hoje nós vamos para o segundo aporte da carteira rumo aos 100 mil. No primeiro vídeo nós explicamos a lógica da carteira, que será uma carteira antifrágil, diversificada de dividendos. Então quem quiser entender mais das características dessa carteira, vai no link que vai ficar na descrição, onde trata do primeiro vídeo, do primeiro aporte feito na carteira, que lá nós explicamos exatamente como vai funcionar essa carteira distribuída dessa forma. Então, recapitulando como a nossa carteira será dividida, ela será dividida da seguinte forma: 20% de ações, 25% de fundos imobiliários, 20% de renda fixa, 20% de títulos do Tesouro Americano, ou melhor, ETFs de título do Tesouro Americano, 10% de ouro, também um ETF, e 5% de criptomoedas. Falamos também que nesse primeiro momento os percentuais não serão exatos. Isso é uma busca que a gente vai ter durante a montagem da carteira, mas os percentuais serão diferentes de acordo com a oportunidade que surgir. Então iremos montar a carteira, principalmente os primeiros aportes, porque por serem aportes pequenos, a gente não vai diversificar demais na hora de fazer o aporte. Então a gente vai buscar esses percentuais, mas a gente vai perceber que a carteira não vai estar exatamente distribuída dessa forma que a gente programou. E como ficou o nosso primeiro aporte na carteira? Ele ficou distribuído com R$ 300 em Tesouro Selic, R$ 300 em ações BBDC4 Bradesco, R$ 300 em fundos imobiliários, que é o CPTS11 e XPLG11, e 100% em Ethereum. Nosso aporte inicial foi no valor de R$ 998,09, tá? Era R$ 1.000, mas a gente, de acordo com o que a gente ia comprar ali, acabou não sendo exato os R$ 1.000. A carteira já teve uma variação aqui, hoje ela já está desde o primeiro aporte a R$ 995,92. Tá? Ela está distribuída com 9,55 em criptomoedas, que é o Ethereum, 31% em ações, 29,75% em fundos imobiliários e 29,31% no Tesouro do Selic. Tá? Aqui a gente vê 22 ações do Bradesco, a gente comprou um preço médio de 13,71 e hoje ela já está valendo 14,21, teve uma valorização. Os fundos imobiliários que a gente comprou, o CPTS 11, 22 cotas, ele tem uma variação positiva de 0,12, e o XPLG 11, uma cota, teve uma variação negativa de 2,76%, negativo. Criptomoeda Ethereum, que ele teve uma variação aqui negativa de 3,74, mas é muito variável. O Tesouro Selic, que rendeu 1,17%. Passando para o segundo aporte de hoje, como a gente vai distribuir o nosso aporte? O nosso aporte será de aproximadamente R$ 600. Como a gente falou lá no início do primeiro vídeo, o aporte vai ser no mínimo de 300, podendo ser valores maiores ou não, mas ele vai variar de R$ 300 para cima um pouco. Então, nosso aporte de hoje será em TLT, que é títulos do Tesouro Americano, em ações da Transmissão Paulista, TRPL4, VISC11, CPTS11 e Gold11, que é um ETF de ouro. Começando aqui pelo TLT, hoje a cota está valendo US$ 91, tá? Teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 14% e uma variação nos últimos 60 meses de 26%, um dividend yield de 3,74%. Nos últimos 10 anos ele teve uma queda aí, uma desvalorização, talvez um momento adequado até para se comprar, como ele desvalorizou. Comparado ao IFIX, ele perderia nos últimos 10 anos, também pensando que seria um título talvez melhor para comprar nesse momento de queda. Dividend yield médio de 2,62% em dólar, tá? Passando aqui para o segundo aporte, TRPL4, Transmissão Paulista. Hoje a ação está cotada a R$ 26,02, um PL de 6,03, um PVP de 0,99, um dividend yield de 8,56. Nos últimos 10 anos a empresa só cresce, é uma empresa de energia elétrica, teve uma variação positiva nos últimos 10 anos. Se tivesse investido R$ 1.000, hoje, há 10 anos atrás, né, hoje teria R$ 9.208. Uma rentabilidade real de 426%. Pela fórmula de Benjamin Graham, o preço justo da ação seria R$ 50, uma rentabilidade de 94% possível ainda.
A ação tem uma margem líquida de 45%, uma margem muito boa, um ROI de 16,35% e uma dívida líquida de 1,89%, dividend yield médio de 8% e um lucro líquido positivo, uma empresa que sempre apresenta lucro. Pelo método de Bazin, a ação hoje deveria estar cotada a R$ 33,00, com a possibilidade de variar 29% positivamente. Agora, passando para o primeiro fundo imobiliário, VISC11, hoje a cota está R$ 122,59, um PVP de 0,95, tem um desconto, né? A variação nos últimos 12 meses de 30%. Nos últimos 10 anos, né? Aí não chega a ser 10 anos, bota aí 7 anos, a empresa tem uma variação positiva. Quem investiu R$ 1.000, hoje teria 1.871. É uma empresa do setor de varejo, né, imóveis do setor de varejo e shopping, fundo de tijolo, uma vacância de 6,40 e o último rendimento foi de R$ 1. Nos últimos 12 meses, o dividend yield médio foi de 9,16. E o dividend yield médio dos últimos 5 anos, 7,56. Comparado ao CDI nos últimos 5 anos, o fundo ganharia do CDI. E tem poucos dados em relação a ele, mas nos últimos 5 anos aí ele perderia para o CDI e ganharia nos últimos 2 anos. E o último fundo imobiliário é o CPTS 11, né, que é o PVP de 95, variação nos últimos 12 meses de 27%. Nos últimos 10 anos, né, últimos 4 anos aí na realidade, o fundo vem crescendo. O valor patrimonial do fundo é quase 3 bilhões, é um fundo de papel. Nos últimos 12 meses, o dividend yield de 10%, nos últimos 5 anos, de 13%. Comparado ao CDI nos últimos 5 anos, ele perderia. Fiz uma análise aqui dos ativos que a gente vai aportar hoje, tá? O TLT, na realidade, a gente vai aportar no TLT, porque o TLT ele tem uma semelhança com o nosso IPCA+, tá? Que ele varia, tem uma variação muito grande de acordo com a inflação. E esse TLT é exatamente isso lá nos Estados Unidos. Ele tem essa variação também, só que ele é em dólar. E como hoje a taxa de juros americana ainda está alta, mas há uma perspectiva do Fed que ela venha baixar no meio do ano, é uma grande oportunidade de comprar ele agora, porque quando a taxa de juros baixar, esse título vai subir, vai se valorizar. No caso da Transmissão Paulista, nós vamos investir nela, porque nós investimos em Bradesco, que é um setor perene de bancos, tá? Financeiro, e a gente, para diversificar a carteira de ações, a gente vai diversificar em uma elétrica. Tá? Isso vai dar uma segurança dentro da carteira de ações. Por isso a gente vai fazer esse aporte hoje na Transmissão Paulista. O VISC11 é a mesma lógica, a gente resolveu diversificar dentro da carteira de fundos imobiliários, então a gente vai fazer não só a diversificação nos tipos de ativo, mas também dentro dos tipos de ativo a gente vai escolher ativos diferentes. Então, o fundo imobiliário que a gente escolhe hoje, ele tem o propósito de diversificar nossa carteira de fundos imobiliários, como a gente está fazendo com a carteira de ações. O CPTS 11, na realidade, foi um valor ali que a gente aproveitou também, porque é um fundo, a gente lá no primeiro vídeo explicou isso, como ele é um fundo de base 10, um valor próximo de R$ 10, ele vai servir para a gente fazer aporte nos valores pequenos que tivermos na carteira. Então, quando a gente tiver um valor pequeno na nossa carteira, a gente vai usar para aportar em fundos ou em ativos de base 10, por exemplo, CPTS 11. E o Gold 11 é um ETF de ouro, né? O propósito é diversificar também no ouro, e esse ETF ele é lastreado no ouro. O objetivo é colocar em um ativo seguro, que futuramente, em determinados momentos de instabilidade econômica e financeira, que os ativos desvalorizarem muito, é provável que esse ETF suba. Então a gente vai vender parte dele quando ele estiver muito valorizado para poder aportar no ativo de renda variável, principalmente, que estiver desvalorizado. Então aqui é um aporte de segurança. É pequeno, mas a ideia é mostrar a essência da carteira. Tá? A gente faz um aporte pequeno, mas com o tempo ele vai se transformando num aporte maior e vai dando segurança para a nossa carteira. Vamos aqui fazer a compra das ações, né, dos nossos ativos. Começar pela Transmissão Paulista. Vou comprar 7 cotas TRPL4, Transmissão Paulista, a 26,07. Vai dar um total de R$ 182,49. Segunda compra é o VISC11, a gente vai comprar uma cota do VISC11 a R$ 122,36. Próxima compra é o Gold 11, a gente vai comprar 8 cotas do Gold 11 a R$ 12,40, um total de R$ 99,20.
E para finalizar o CPTS 11, a gente, para completar o valor do aporte ali aproximado, a gente vai fazer uma compra de 6 cotas de CPTS 11 a R$ 8,69, vai dar um total de R$ 52. Nosso aporte total de hoje vai ser R$ 585,37, tá? É em torno de R$ 600. Primeiro ativo TLT, a gente vai lançar aqui na nossa carteira o ativo, a quantidade que ele foi comprado. A gente lançou aqui, ó, o preço estava R$ 91,38, a quantidade, e o custo foram US$ 25. O segundo ativo é a Transmissão Paulista, foram 7 cotas, o valor da ação, o custo foi R$ 182,49. Vamos lançar o terceiro ativo aqui, que foi fundos imobiliários. MISC 11, foi uma cota, ele saiu a R$ 122,36. O outro fundo imobiliário, CPTS 11, foram 6 cotas, saiu a R$ 8,69, deu R$ 52,14. E o último ativo, que é o Gold 11, nós aportamos, foram 8 cotas a R$ 12,40, R$ 99,20. Então assim ficou a nossa distribuição da carteira atualizada, tá? O valor aplicado R$ 1.576,45, saldo bruto R$ 1.584, teve uma variação de 0,53 positiva. Distribuição da nossa carteira atualizada, tá? 6% em cripto, 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, 18% em tesouro direto, ETFs internacionais 8%, 6% em ETFs. Distribuição, são 2 ações hoje, está distribuída, temos 3 fundos imobiliários, uma cripto, que é o Ethereum, ETF de ouro, ETFs internacionais, que é o TLT, e o Tesouro Selic. Então essa é a nossa carteira atualizada com o segundo aporte. A gente está vendo que ela está bem diversificada em vários ativos e dentro da classe de ativos de vários ativos distintos. Então o propósito é esse, é que a carteira seja antifrágil, diversificada e que promova bastante dividendo. Peço para que se inscrevam no canal, deixe o like, não deixe de assistir os próximos conteúdos que ficarão indicados para vocês aí e acompanhe o crescimento da carteira. Ela vai ter variações positivas e negativas, mas essa distribuição vai dar uma carteira muito sólida e segura, como vocês podem ver já do primeiro para o segundo aporte, a gente já vê como a carteira ficou bem estabilizada. Muito obrigado.